O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Sim, Mas conta aí, como você começou na Bolsa de Valores? Como Claro. foi todo o início, né? Com o maior prazer, cara. Eu comecei... acho que a minha história vale a pena pegar um paninho de fundo rápido aí. Eu comecei com 8 anos, basicamente, jogando basquete, cara. É engraçado isso aí, né? Eu comecei jogando basquete, a ideia era simplesmente arrumar um esporte, um hobby, né? E, cara, com 8 anos, eu fui dos 8 aos 16 jogando basquete. Acho que minha vida se resumiu a jogar basquete, estudar. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? E com 16 anos, cara, pra resumir bem aqui, né? Com 16 anos, eu vim de uma família, assim, que não tava longe de ser rica, nunca faltou nada, mas, cara, assim, eu sentia que eu precisava ajudar muito em casa, porque meu pai chegava com a mão cheia de graxa em casa, meu pai é torneiro mecânico, chegava com a mão cheia de graxa em casa lá, saía, sei lá, 5 da manhã, voltava 11 da noite, se ferrando lá no trabalho. Eu me machuquei no basquete enquanto isso aconteceu. Eu tive 3 hernias de disco. Cara, tava pra me tornar profissional, cestinha, treinava... Eu pensava assim, quantas horas treino o Oscar? Quantas horas treino o Michael Jordan? Eu treinava igual. Só que o corpo não acompanhou, né? O corpo falou, irmão, isso aí não vai dar não é pra você não. Cara, e eu lembro que eu me machuquei feio, foram 3 hernias de disco, pegado pra caramba, mas eu sempre amei esporte, né? E acho que te ensina uma disciplina violenta. Quem me treinava era o Gustavo, do Atlético Ipiranga, que hoje é treinador da seleção brasileira, inclusive. Gustavo Conte aí. E, cara, eu sempre fui muito... Assim, eu comecei a enraizar uma certa disciplina nesse momento aí, cara. Porque pra você jogar, você precisa ser disciplinado, assim, sabe? Então, eu me machuquei nesse momento, né, com 16 anos. Via meu pai fazendo o esforço que ele fazia para sustentar os meus 2 irmãos, né? Que o meu irmão chegou a trabalhar no McDonald's e é um baita do investidor, são dos caras que eu mais admiro na Bolsa de Valores. Minha irmã também chegou a trabalhar na Siciliano, na livraria que nem existe hoje. E, cara, basicamente, velho... eles, assim, eu via meu pai se matar e eu falava, pô, eu preciso ajudar, né? Mas eu fiquei 3 dias de luto. Eu fiquei 3 dias... Quando eu recebi a informação que eu tava com hernia de disco, eu não conseguia levantar da cama. Nossa, deve ter sido a pior informação, né? Você não bota uma fé do que é uma hernia de disco quando você tá... Me dói muito, Fábio. Pra caceta, velho. Pra caceta. Não pode falar palavrão aqui, tô me... Não, pode ficar à vontade. Aqui o YouTube vai dar aquele strike maroto, mas beleza. Cara, 3 dias de cama, velho. Chorando pra caramba. Eu lembro até que nessa época eu li um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Eu gosto bastante dele. E leio uma vez por ano esse livro aí. Pra mim foi um divisor de águas, né? Minha mãe que me deu, falou, ó, vê aí se faz sentido pra você. E, cara, comecei a ler esse livro e comecei a executar o que o livro falava. Mas foram 3 dias no luto. Foi como se tivesse morrido alguém. Nossa. E de fato morreu, porque, cara, eu tava 8 anos jogando basquete. Morreu o seu sonho ali, Morreu meu sonho, cara. Eu ia jogar na NBA de qualquer jeito. Eu tracei aquela meta e nada ia me parar, a não ser o homem lá de cima, que a gente reza, agradece, né? E se ele falar que é pra parar... Não tem o que fazer, tá, né? Tudo certo, Deus tá em cima e tá tudo bem. E, cara, eu vendo isso acontecer, eu falei, bom, tá bom, 3 dias de luto lá. Falei, cara, preciso trabalhar agora, preciso fazer alguma coisa, porque eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Meu pai se matando lá pra pagar as contas de casa. E, cara, comecei a trabalhar. Falei, bom, vou fazer alguma coisa. Eu arrumei um estágio numa empresa que fazia site em São Bernardo do Campo, né? Foi o primeiro estágio que eu fiz, ganhava acho que R$300 na época. Isso daí em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2000 e... uma boa pergunta. Eu devia ter 16 para 17 anos, alguma coisa assim. Que legal, e você já começou na área ainda... Cara, assim, foi um negócio legal porque eu comecei na área de internet. Uma área boa. Pô, sensacional, cara. É uma área que eu sempre amei, gostei bastante, né? E, cara, eu comecei trabalhando nessa empresa em São Bernardo do Campo, que me abriu as portas lá, né? Eu não conhecia muito, mas eu gostava muito da área, gostava muito do setor. E, cara, foi engraçado que, assim, eu durei 9 meses nessa empresa mais ou menos, e eu falei, pô, o cara que me emprega aqui, o cara ganha, sei lá, R$5.000 por mês, e eu tô ganhando R$300 fazendo, sei lá, 6, 7 sites. Claro que eu não cheguei lá sem saber fazer site, né? E depois eu fui aprendendo.
Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou me demitir aqui. E me encontrei como um empreendedor nessa hora. Que eu cheguei e falei, bom, vou me demitir aqui e vou começar a vender o site de porta em porta. Eu sempre fui muito, assim, sei lá, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos rezar pra Deus e vamos ver o que acontece. E começou a dar certo, cara. Eu saí de lá e comecei a bater de porta em porta em pessoas que eu conhecia, alguns comércios que tinha do lado de casa e comecei a prosperar, cara. Começou a pingar site pra fazer, comecei a trabalhar pra caramba, porque eu vendi o site e aí eu precisava fazer o site, né? E isso começou a... Se tivesse manutenção, qualquer coisa, você já tava ali, Já né? começava a botar plano de manutenção e tudo mais. Só que aí eu tava eu comecei a pegar um dinheiro que sobrava, era pouquíssimo na época, e colocar em poupança, né? Isso eu devia ter 16 para 17 anos. Então você já começou a poupar desde sempre? Já. Minha mãe sempre foi muito... Minha mãe é legal que ela... Você vai ver que durante a história ela me dá vários insights aí, né? E ela sempre falou pra mim, ela falou, cara, se você deixar o teu dinheiro lá guardadinho, ele vai render alguma coisa. Só que ela não tinha essa informação de bolsa, investimento. Menor tipo de informação. E eu deixava na poupança, eu lembro que esperava 30 dias e caía alguma coisinha. Mas eu ficava esperando, puta, agora é o dia de aniversário. Eu fazia isso. Eu já esperei também. Você também? Cara, isso aí é uma coisa muito boa. Só que não rendia nada, né, cara? Já esperei, falei, mano, se eu deixar até tal dia, eu vou ganhar mais alguma coisinha. Vai ser legal pra caramba. E eu lembro que caía um dinheirinho, eu falava, puta, que legal. Então esse dinheiro não precisava trabalhar pra fazer nada, assim. Ele simplesmente cai. Que da hora, é gostoso você ver, né? Só que, cara, como não tinha muita coisa, caía nada. Caía nada. Caía nada, né? Então, o negócio começou assim. E nessa época eu tentava procurar alguma referência de quem vivia de poupança, de quem vivia de renda passiva, eu não achava. Meu irmão, ele fazia... Eu lembro que ele treinava Aikido, que ele conseguiu com um amigo dele um contato. E nesses treinamentos que ele fazia, ele conheceu uma pessoa lá, se eu não me engano o nome era Luiz Sintra, e ela falou do Barsi. Nossa, e você já... Aí eu falei, pô, esse cara vive de rendimentos? Aí meu irmão falou, sim, eu ouvi dizer que ele vive de ações. É um dos maiores investidores que tem. Eu falei, demorou, então vamos ver como é que eu faço pra chegar até o Barsi, né? E, cara, eu descobri a corretora que ele trabalhava e acabei ligando pra corretora do nada, falando que eu precisava conhecer ele, que eu queria conhecer ele de alguma forma. E a secretária atendeu? Atendeu uma pessoa lá da Elite, passou pro Barsi e eu falei com o Barsi. Passaram ainda pro Barsi? Primeira ligação, passei pro Barsi, cara. Aí eu falei pro Barsi, Barsi, acho que eu tinha 16 anos na época, eu falei, Barsi, eu tenho 16 anos, tudo aconteceu com 16 anos na minha vida, foi o ano da virada, assim, um dos, né? Então eu falei assim, pô, Barsi, eu tenho 16 anos, cara, eu não tenho dinheiro, eu consigo juntar alguma coisa que eu ganho, mas, cara, eu ouvi dizer que você vive de renda, minha família passa por dificuldades, eu queria entender o que você faz. Posso ir até aí? Aí do outro lado da linha, pode. Falei, demorou, vou estar aí então, né? A gente combinou um horário, fui até o Barsi. Eu lembro que eu cheguei tremendo, cara. Suava pra caramba, cheguei tremendo. Caramba. Barsi... O que eu vou perguntar agora? E agora? O que eu faço? Agora que eu cheguei, e agora? O que eu faço? Foi bem assim, cara. E aí o Barsi me recebeu, tremendo, suando frio lá. Falou, pô, bom dia, seu Barsi e tal, não sei o quê. Aí ele começou a me contar absolutamente tudo que ele fazia. Ele começou a me falar, ele mostrou acho que umas cartas, se eu não me engano, uns pedaços uns recortes de jornais, dizendo que ele era o maior acionista pessoa física do Banco do Brasil, por exemplo, e de outras ações. Cara, foi um bate-papo que eu fiquei umas 3h30, eu juro pra você, eu fiquei do jeito, assim, eu ficava olhando pra ele, eu não sabia o que dizer. Ele contava de um jeito, cara, o Barsi é uma das pessoas mais humildes que eu conheço na face da terra, e mais disciplinadas também. E, cara, eu lembro que eu tremia assim na base, eu ficava ouvindo o que ele falava e eu ficava, puta vida, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô falando com um cara que é uma baita de uma referência no mercado financeiro e eu não sei nem o que perguntar, né? E isso ficou muito marcado pra mim, muito marcado mesmo. Foram 3h30 de conversa. Eu sei que quando eu saí de lá, eu falei, daqui eu saio fazendo exatamente o que esse cara falou. Eu não arredo o pé, mas nem a pau. Vai ser exatamente o que o Barsi falou. Quero que se dane. Tipo, como eu não conhecia nenhuma referência de quem vivia de renda, eu falei, mano, eu preciso seguir o Barsi. De renda, ele falou que eu posso, então eu vou. Vambora. E, cara, as ações custavam na época, sei lá, uma Unipar custava 80 centavos. Ninguém gostava da Unipar. Um exemplo, né? Sim. Banco do Brasil custou, acho que R$9. Itaúsa custava nada, R$3, alguma coisa assim.
E eu, cara, eu comecei a fazer exatamente o que ele falava. Só que na época, eu lembro que você recebia uns panfletos, assim, do que você comprava na bolsa. Não é que nem hoje que você recebe. Era um panfleto. Não, era um negócio amarelo, assim, muito legal. Era um panfletinho dizendo as operações que você fazia na bolsa naquela época. Não é exatamente igual hoje, né? Hoje você compra uma ação em segundos. Naquela época eu tinha que ligar pro meu corretor lá na Elite, no caso era a Elite, a corretora lá, e ele executava a minha ordem de compra lá. Só que, cara, eu comecei com uns R$120, é o que eu tinha, tá ligado? Vou comprar, dá pra comprar, custa, sei lá, 90 centavos, R$1? Então vou comprar. Demorou, dá umas ações aí. Não. Só que, cara, eu lembro que a corretagem era tipo 1,5%, era um Nossa, negócio tipo, era bizarro. Aí você fica pensando só de corretagem até eu recuperar. Pensava, eu falei, mas tô ferrado nisso aqui, velho. E, cara, isso... E ainda era uma corretagem barata pra época. Barata, pra época era barata, cara. Pra época ainda era barata. Pô, tinha gente que cobrava mais, mas, cara, eu lembro que eu pagava essa corretagem com uma dor no coração violenta, né? Porque você falava, porra, tô comprando ação, beleza, mas de partida eu já tô perdendo 1,5%. 2 anos o dinheiro vai ficar lá só pra começar. Só pra começar, às vezes, tipo, se a empresa pagar 2% de dividendo, eu já, porra, é só meio que eu tô recebendo aqui. Mas, cara, eu fui entender como é que funciona o processo um bom tempo depois. Porque, cara, esses primeiros anos que eu comecei foram extremamente desafiadores. Porque você ganhava pouco, não tinha atração, né? Nenhuma, cara. E outra, a renda fixa naquela época, a Selic, meu irmão, 18%. Tamo quase chegando lá, né? A última vez que a gente fez, tava o quê? Em 6, Nossa, 5? tá bem baixinha, né? Putz, Selic hoje tá explodindo, né? Daqui a pouco volta aquele patamar lá de 18% ao ano. Eu não duvido nada. Não dá pra duvidar de Brasil, né? Brasil é um negócio inexplicável, né? Meu pai disse que o Brasil funciona por milagres. Eu tendo a acreditar com ele, mas enfim. E, cara, eu comecei a ganhar bem pouquinho, assim, de dividendos, né? E eu comecei com empresas que não pagavam de forma tão frequente. A Unipar foi uma delas, né? Eu lembro que na época a minha carteira era Unipar, Itaúsa, Banco do Brasil. Não é muito diferente do que é hoje. Eu tenho poucas empresas na carteira, eu tenho 6 empresas na carteira. Como a Luiz disse, você é um barciano raiz. Cara, eu não saio disso porque eu já tomei tanto susto na vida em termos... Na bolsa, depois eu te conto umas aí. Mas, cara, foram 3 anos assim que eu fiquei... Eu não recebia... Assim, perto... Eu tinha amigos meus, por exemplo, até postei isso aí no Instagram outro dia no meu Instagram lá, que eu tinha amigos que riam na minha cara porque eles falavam, enquanto você tá ganhando 4% de dividendo aqui, eu tô ganhando 18% aqui no CDI. Ele ficava zoando. São 2 caras, 2 amigos meus que hoje fazem o que o AGF sempre fala pra fazer. Sempre falou pra fazer. E ele falava, os caras falavam, você tá ganhando 2%, aí 3%, 4%. Unipar, que naquela época, chupa, tô ganhando 18%, aqui tô rindo da tua cara. Né? E isso foram, Luan, 3 anos fazendo isso. Eu não queria nem saber, porque eu falava, esses dois amigos meus, eles têm que trabalhar pra viver. O Barça já não. O Barça não. Só que isso não tava na minha cabeça ainda, porque embora eu sempre fui muito disciplinado em função do basquete, que foi meu pano de fundo, isso começou a me desanimar nos 3 primeiros anos. A tal ponto que eu tive uma conversa com a minha mãe muito profunda, cara, e foi nisso que ela abriu o olho. Então foi o segundo gatilho pra mim. Foram 3 anos que, assim, eu perdi de goleada pra todos os meus amigos em termos de rentabilidade. Pra tudo, cara, pra tudo. E eu ficava nessa história de vou ficar comparando ação com renda fixa, que é uma bobagem no final do dia. Eu posso explicar depois por quê, mas enfim. Há 3 anos fazendo isso, até um dia que... E era assim, o que eu fazia era 120 pau por mês, investe. Depois, mês seguinte, 120 pau por mês, mais dividendo. 130 pau, mais dividendo. 140 pau, mais dividendo. E vai crescendo. E vai aumentando. Fui fazendo isso por 3 anos, até que um belo momento minha mãe chegou. Eu tava super desanimado, falando, mãe, eu acho que eu nunca vou conseguir viver disso. Porque, cara, eu tô há 3 anos fazendo, eu não tô vendo tanto resultado como eu gostaria. Porque você tem aquele ímpeto também, porque você é adolescente, cara. Eu tinha 16 anos, para 19 anos, foram 3 anos fazendo isso. Cara, você quer ver resultado rápido. Como todo bom brasileiro, né? Todo brasileiro... Quer ver já o resultado na hora, Comecei agora, quero ver resultado rápido. Por que não tá acontecendo? Por que a minha bola de neve não tá girando? Porque não acontece do dia pra noite. Simples assim, não acontece em 3 anos. E aí eu fui fazendo isso, mas assim, de maneira, cara, super regrada. Eu vendia site pra caramba e saía pra vender, pra crescer meu negócio. E ao mesmo tempo, eu pegava um pouquinho que sobrava e investia todo mês. Todo mês. Então, era um negócio assim, cirúrgico. Eu investia mais dividendo. Era assim que funcionava. 3 anos depois, eu cheguei pra minha mãe e falei, puta mãe, eu acho que eu nunca vou conseguir viver disso. Tô 3 anos já fazendo, cara, os resultados que eu
que eu venho tendo, tipo, se eu pegar os meus amigos, os meus bons e velhos amigos, que me esfregam na cara toda vez que estão ganhando mais dinheiro que eu, tipo de renda passiva, né? Eu sempre me relacionei com gente muito mais velha que eu, né? E eu falei, acho que eu nunca vou conseguir. E ela me parou um dia, saudosa dona Carmen, ela me parou um dia e falou assim, Fábio, deixa eu te falar uma coisa, esses seus amigos aí, veio o que eu te falei, esses seus amigos trabalham pra alguém, o Barsi não trabalha pra ninguém. Nossa, você parou, meu irmão, começou. Eu juro pra você, até dá um certo nó da garganta. Eu falei isso no podcast, inclusive, um podcast que a gente fez no AGF+. Eu lembro que depois desse dia, cara, eu falei, eu não olho mais pra trás. É daqui pra cima. Eu não quero mais saber o que os meus amigos falam. A minha referência é o Barsi. Então eu vou seguir o que... Até arrepio. É verdade. Então assim, a minha referência é o Barsi, eu vou seguir o que ele tá falando. E ponto. E acabou. E eu não volto atrás. A partir desse momento eu não volto atrás. Foi uma conversa bem profunda que eu tive com a minha mãe. E a partir dessa hora, cara, foi... Eu não queria mais saber o que estava acontecendo. Era mês 1, aporte, mês 2, aporte mais dividendo, mês 3, aporte mais dividendo, aporte mais dividendo, aporte mais dividendo, aporte mais dividendo. E não parava. Isso nunca parou. Nunca. Até um certo momento, acho que completou alguns anos, uns 8 anos que eu comecei, depois de ter começado. E, cara, eu simplesmente comecei a achar que eu sabia tudo. Eu falava, Você achou que... tô explodindo na bolsa. Tô muito bem. Porque os aportes, eles estavam começando a se igualar ao que eu tava ganhando no meu trabalho. Aí você olhou e falou, putz, Falei, irmão, já posso parar de trabalhar. Mais ou menos. Mais ou menos, já posso parar de trabalhar, ver de dividendos. Né? Ver de dividendos. Não, mas assim, por incrível que pareça, eu tava começando a passar por uma fase onde a gente chama de zona de arrebentação. Né? Depois a gente entende todos esses termos, né? Mas eu falei, pô, zona de arrebentação, isso tá acontecendo, tá meus começando aportes. já? Tá Falei, maior pô, tô... E aconteceram também algumas coisas no meio do caminho que não foram as coisas que definiram o meu futuro. Mas assim, aconteciam algumas coisas, por exemplo, a gente investia numa empresa chamada Nossa Caixa, a BNCA 3. O Barsi foi numa reunião, um dia eu vi o presidente falando que a Nossa Caixa um dia, assim, que o Banco do Brasil um dia gostaria de ter a folha dos funcionários públicos do estado de São Paulo. Então ele, gênio que é, Pelé dos investimentos que é, falou, pô, vou começar a comprar mais Nossa Caixa. Ele já tinha Nossa Caixa antes disso. Era o Banco do Brasil? Era o Banco Nossa Caixa e o Banco do Brasil ia comprar a Nossa Caixa. Mas a gente não sabe quando, a gente sabe o que o pessoal fala, né? E a gente vai comprando. Uma hora o Banco do Brasil, uma ação do Banco do Brasil virou... Aliás, uma ação do Banco Nossa Caixa virou 4 Banco do Brasil. Um negócio violento, assim. Nossa, meu. E você vai começando, parando pra pensar, você fala, porra, que coisa, que estouro, jogada, né? né? Eu não tinha muita coisa, mas, cara, já... Você dá um up, né? Dá uns ups, assim, no meio do processo, né? Mas ainda não o suficiente pra bater, pra tá batendo os meus amigos, que nessa hora cara, eu juro não queria mais saber, eu né? não queria nem saber, eles falavam, tal, a gente brincava, zoava, tal, mas... Não te abalava mais não me do abalava jeito que mais. abalava. Não me abalava mais em nada, cara. Eu falei, bom, é daqui pra cima, é daqui pra frente e vamos ver o que dá. E reza pra Deus toda noite, agradece o pai, vamos ver o que acontece. Então, assim, aconteceram algumas coisas boas no meio do caminho, né? Algumas empresas, assim, tipo, a Itaúsa bonificava pra caramba, dava muitos dividendos. Ainda dá, o pessoal não gosta de Itaúsa, eu vou defender aqui até o... Mas assim, Banco do Brasil também sempre pagou belos dividendos, bons dividendos com frequência. Então assim, você começava a ver que uma bola de neve, assim, tava começando a se formar. Aí com algum tempo, cara, acho que uns 8 anos depois, alguma coisa assim, eu comecei a achar que eu sabia tudo, né? Que eu era o asa agora, porque eu já tava ganhando mais ou menos o que eu ganhava no meu negócio lá. E, cara, eu comecei simplesmente porque eu não contei uma história que eu comecei como day trader, né? Mas eu tive 2 revés lá, violento, e parei. Foram 2 meses. Foi rapidinho. Parei. Mas eu comecei a ficar tentado a voltar. Em acho que foi em 2011. Eu até postei isso aí também no Instagram. Coloquei eu lembro que eu comprei, por exemplo, Siderúrgica Nacional a R$130. E Usiminas a R$90 para especular, para tentar vender a Usiminas a 130, a CSN a 200.
E eu lembro que eu comprei sem saber o porquê que eu comprei. Eu comprei pra especular. Falei, eu vou comprar agora pra vender mais tarde, porque agora eu já sou o as da Bolsa de Valores, né? Já manjo pra caramba. Traçou os grafiquinhos lá. Aí comecei a ficar tentado nos gráficos e não nos dividendos. Falei, agora que eu já manjo CSN e Minas, porque só dava porrada aquele ciclo de alta de commodities, como tá mais ou menos agora, na época do Lula, isso aí foi em 2002 pra cima, né? E, cara, as empresas arregaçando lá, eu comprei simplesmente para especular. Passaram alguns anos depois, CSN foi para R$2, os Minas foi para 80 centavos. E eu lembro que começou a cair tanto que eu falei, ó, isso aqui para mim eu vou usar de lição, cara. Eu nunca mais, mas nunca mais na minha vida eu vou especular, porque o que tava dando certo, por que eu vou voltar? Vou tentar fazer algo que tava dando errado? E o pior é que você olha assim, você pega e fala assim, pô, se subir R$10, eu ganho 5 anos de dividendos. É isso. Mas a porrada quando vem pra baixo, você perde 30 anos de dividendos. Exatamente, velho. Fora a dor que dá, cara. É uma dor violenta que você vê tua ação. Porque quando uma ação boa cai, uma ação que você quer ficar pro resto da sua vida cai, melhor coisa, exatamente. O Banco do Brasil fosse a 10 agora. Tô comprando. Exatamente. Tô comprando. Itaúsa, tô comprando, tal. Agora vem uma ação que você não conhece, você comprou pra especular, você comprou pra vender um pouquinho mais... Nem sabe se paga dividendos e dá lucro, se... Cara, deve ser a pior coisa, né? É uma dor violenta, deve ser a pior você coisa, não bota uma fé. Então assim, por isso que a Lu falou isso, né? Que eu talvez seja um barciano mais, sei lá, aguerrido. Mas, cara, é porque eu levei umas porradas boas nesse intervalo. Acabou aí. Perdendo tudo que ganhou. Porra, velho. Isso aí, cara, Assim, eu vi que quem fazia diferença na minha carteira eram realmente aquelas empresas que eu comprei, as ações de viúva, que o Bar sempre fala. E estavam lá pingando dividendo, pô, nos meses lá bonitinho, assim, caindo ou subindo, sempre pingava dividendo. Sempre tá dando uma pingadinha de dividendos, sempre dando uma pingada, cara. Então, eu falei, cara, é outra lição que eu aprendi, eu não volto mais aqui, eu não volto a fazer algo que eu não conheça, ou não saiba, ou investir numa empresa simplesmente para vender ela um pouco mais tarde com um preço um pouco maior. Não vou fazer mais isso. Então você acaba ficando assim, você acaba ficando cascudo na Bolsa de Valores, porque você vai eliminando, assim, você pega essas coisas que você toma na cabeça e você fala, puta, não vou, aqui eu não posso errar de novo. Galera, muito obrigado por acompanhar até aqui. Tamo junto, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.